pai chegou um momento, depois de um ano e 2 meses mais ou menos, ele falou, olha, eu e a sua mãe, a gente não tá aguentando mais você. E o interessante do propósito é que existe o propósito, mas também existem tarefas. Cada pessoa vai ter uma meta de sucesso diferente. A sua definição de sucesso talvez seja diferente da minha. A nossa identidade, ela sempre vai ser ligada ao propósito que Deus tem pra gente. E não ao que a gente faz. O que a gente faz muda. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo hoje, o que você faria full time? Mas mesmo assim eu não consigo ver você como um construtor. Quanto melhor você for naquilo que você realmente foi chamado, mais você consegue ser uma bênção para a vida de outras pessoas. E é isso que eu falo de propósito. Não é o que você faz. O que você faz é apenas uma tarefa. Seja no construtor, seja no pastor. Ser pastor é uma tarefa. Eu não vou ser pastor a vida toda. Vai chegar um momento que eu não vou ser mais pastor. Que eu vou estar exercendo o pastorado. Mas eu sempre vou estar no propósito. Acreditando em pessoas. Investindo em pessoas. Me desculpa, mas às vezes eu acho que você está sendo egoísta. Quantas pessoas não podem ser abençoadas com o que é tão fácil para você e é tão difícil para outras pessoas? Estou aqui agora com Gleice Raul, esse paraibano que já mora aqui nos Estados Unidos por muito tempo. Eu queria apresentar e queria que Gleice dissesse aqui um pouco para a gente que saber um pouco da sua história, um pouco das suas dificuldades quando você chegou aqui nesse país e nos ensinar um pouco do que ele tem vivido, desse sonho americano, essa energia que você tem. Gleice apenas passou aqui pra gente tomar um cafezinho e eu pedi pra ele que ele viesse aqui no Elevate 12 pra gente fazer um bate-papo e uma entrevista bem descontraída aqui. Gleice, fica à vontade, fala pra gente um pouco da sua história nos Estados Unidos. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, estar aqui com o seu público, com as pessoas que acompanham o seu podcast. É uma honra, na verdade, poder sentar à mesa com você, que você, na verdade, é um amigo, uma pessoa que a gente tem aprendido, tem admirado em muitas áreas, tem sido uma pessoa que tem desbravado o caminho para muitos de nós. Então é um prazer estar aqui. Como você falou, eu sou de João Pessoa, né? Nascido em João Pessoa, mas eu sempre falo, até na minha bio das redes sociais eu coloco, é nascido no Brasil, mas feito nos Estados Unidos. Porque esse país realmente foi o que me ensinou a crescer, a ser. Obviamente que tenho muito orgulho de quem eu sou, da onde eu vim, mas foi aqui nos Estados Unidos que é onde realmente toda a minha história profissional aconteceu. Então isso é só um pouquinho. Cheguei aqui no ano de 94. Eu nunca esqueço porque foi o ano da Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Eu lembro que eu estava na Califórnia, estava numa sala na casa de uma família americana e assistindo a final, Brasil e Itália, e aquele pênalti lá que o Baggio perdeu e pulando sozinho na sala. Mas foi um momento que eu nunca esqueci, de muita alegria. Então eu nunca esqueço a data que eu cheguei nos Estados Unidos. E o que foi que lhe trouxe aos Estados Unidos? Qual era um período? Você vinha para passar um período, voltar? O que foi que o estalo para você vir para os Estados Unidos? Então, essa é uma história bem interessante, porque muitas coisas decorreram através disso, né? O meu pai, ele trabalhava no Brasil, na Secretaria de Segurança Pública, ele era coordenador da Polícia Civil, e na época havia uma amiga dele que trabalhava junto com ele, um assistente, uma agente de polícia. E ela tinha uma irmã que era casada com um missionário mórmon. E eles moravam na Califórnia. E meu pai sempre teve um sonho. Eu cresci vendo meu pai lendo livros, estudando, escrevendo cartas de amigos que ele nem conhecia em outros países, outros idiomas. E eu cresci vendo aquilo. E meu pai sempre amou muito a outros países, outros idiomas. E ele perguntou a essa senhora, falou, olha, você se importaria? Você acha que a sua irmã receberia o meu filho lá? Eu pago pelas despesas para ele ir, para ele estudar por um ano lá nos Estados Unidos. Meu pai não tinha falado nada comigo, mas um sonho dele. Na verdade, eu acho que foi um sonho que ele não conseguiu realizar na vida dele. Uau. E ele quis realizar em mim, né? Como o mais velho. Através de você. Através de mim, exatamente. E depois de uns meses, ela falou, eu vou perguntar. Perguntou. A família disse que sim, e aí foi só questão de processos, né, de pegar uma documentação da escola, a matrícula da escola para me mandar para o Brasil, e eu pegar o visto e vir para cá. Você era o primogênito da sua casa. Isso, eu sou o filho mais velho, são 4 homens, né, e a gente, com o tempo, né, a gente descobriu que também tinha uma irmã, que na verdade é mais velha até do que eu, mas crescendo mesmo, foram 4 homens que a gente sempre cresceu junto, e eu sou o mais velho deles. Então você foi à Califórnia, foi estudar, fazendo high school, universidade? Não, eu tinha 15 anos de idade, então eu vim para fazer o high school. Né? Eu vim sozinho, nunca tinha andado de avião, nunca tinha conhecido nada fora do meu contexto paraibano, de João Pessoa. O que eu conhecia dos Estados Unidos eram os filmes, o McDonald's, que foi a primeira refeição que eu tive nos Estados Unidos. A família que me recepcionou falou assim, o que você quer comer? Eu falei, eu quero um hambúrguer do McDonald's. Então foi direto ali comer, a minha primeira experiência aqui nos Estados Unidos foi comendo. Como se chama seu pai? Meu pai chama José Maria. José Maria. Tive a honra de conhecer seu José Maria, para você entender que às vezes um sonho de um pai muda gerações
inteiras. E talvez até o joelho da sua mãe, a Dona Penha. Dona Penha. Que todos aqui em Charleston conhecem muito bem, uma mulher de oração, mulher de Deus. E Gleice, você é o fruto daquele esforço, daquele sonho através de você para viver o sonho americano. Você veio com 15 anos, foi fazer high school, ficou, voltou pro Brasil, como é que continuou? Então, a história de uma maneira bem resumida, porque ela fica bem longa, mas assim, estudei o primeiro ano, gostei demais, falei, ó, vou pro segundo ano. Eles me colocaram no terceiro ano científico aqui, então faltava mais um para concluir. E eu falei, não, se eu vou tentar ficar por mais um ano, consegui renovar o meu visto e fiquei mais um ano. Só que nesse último ano, quando eu terminei, eu não tinha os créditos suficientes que precisava para graduar do high school. E aí eu tive que voltar para o Brasil para poder terminar o meu segundo grau, ter todos os créditos que eu precisava para poder concluir. Então, Já estava falando inglês nesse período? Já voltei falando inglês. Mas você sabe que essa questão de falar inglês é interessante. Mesmo falando inglês, eu voltei para o Brasil, as minhas notas eram horríveis em inglês. Porque você aprende a falar, mas você não aprende a gramática. E no Brasil eles ensinam a gramática, né? Então, fui sempre um péssimo estudante em inglês no Brasil por causa da gramática. Hoje, graças a Deus, a gente foi melhorando e aprimorizando. Mas voltei para o Brasil, fiquei no Brasil para concluir. Fiquei mais ou menos um ano. E passei por um momento ali de muita rebeldia com os meus pais, né? Comecei a me envolver com pessoas que não deveria. Nada muito errado, mas assim, uma vida um pouco rebelde. Né? Aí meus pais, e aqui foi a diferença que mudou a minha vida. Meu pai chegou um momento, depois de um ano e 2 meses mais ou menos, ele falou, olha, eu e a sua mãe, a gente não tá aguentando mais você. Eu vou te dar $1.500 e vou te dar passagem de ida só pra amanhã. Eu liguei pra um amigo meu e ele vai te pegar no aeroporto e a partir daí você vai cuidar da sua Qual era vida. a sua idade? Eu tinha 18 anos mais ou menos. Uau! Mas é impressionante a visão que o seu José Maria já tinha para trazer você, e hoje você já tem aqui nos Estados Unidos, então, mais de 30 anos. Se contar desde o primeiro dia que eu vim, 32 anos, né? 32 anos. Encontrou a sua esposa aqui nos Estados Unidos? Conheci a Carol aqui nos Estados Unidos, em Miami, né? Depois que eu cheguei, mais ou menos uns 9 meses depois, a Carol, ela fez parte, né? Ela fazia parte da igreja que eu fazia parte também. E ali foi uma conexão platônica, né? Eu lembro hoje, como hoje, no dia que eu vi a Carol pela primeira vez, eu tava lendo a Bíblia na igreja que a gente fazia parte. Tinha o momento da leitura da Bíblia. Então eu ia lá pra frente, cada pessoa era escalada uma reunião para ler a Bíblia. E eu tava lendo a Bíblia quando a porta lá atrás abre e entra aquela mulher bonita, aquela menina bonita. A Carol era uma menina, ela tinha 16 anos. Então ela entra assim, meus olhos, eu começo a gaguejar lendo a Bíblia, olhando pra ela, gaguejando. Eu termino de ler rapidinho e vou sentar. Depois eu fiquei querendo olhar, quem é essa menina? Quem é essa menina que eu nunca vi? E aí a gente se conhece, e aí tem aquela química, né? Um ano e meio depois a gente namorou, noivou e casou. Então você já está casado desde os 21 anos de idade? 21 anos de idade. Eu e a Carol, esse ano, a gente completa 27 anos de casado. Que benção. 2 filhos. 2 filhos, um de 20 e um de 17. Todos aí na igreja envolvidos. Um já está fazendo universidade, já está seguindo os caminhos de negócios com você. Eles já têm, agora já são mais adultos, né? Então a gente tenta orientar da melhor maneira possível, mas o mais velho já é mais voltado a investimentos, o mais novo, ele é mais aventureiro, então ele gosta mais de esporte, joga futebol americano, ele gosta muito de caminhonete, né? Ele quer ter o Monster Truck um dia, então ele é mais aventureiro nesse sentido. O outro já é mais certinho, quer as coisas mais organizadas na vida. Cara, é muito interessante, Gleice, porque quando a gente começa a conversar, pensa em ideias de como facilitar ou de encurtar o caminho desses jovens e de outros brasileiros e filhos de brasileiros que estão aqui nos escutando, que vê a sua história de sucesso. O que é sucesso para você? Eu vou fazer 2 perguntas, ou talvez 3, para você juntar e passar uma ideia, compila aí uma receita, porque aqui no Elevate 12 o que nós queremos, Gleice, é deixar legado, transbordar o conhecimento. Eu vou sugar o que eu puder de sugar do conhecimento seu e de outras pessoas que passarem aqui, para que a gente facilite a vida do próximo, a vida de um outro irmão que esteja aí e que diga, cara, como é que eu faço para fazer o que Gleice fez? Nas 12 áreas da vida, a gente às vezes fica se perguntando o que seria o sucesso, primeira pergunta. Segundo, o que você faria diferente se você tivesse o conhecimento que você tem hoje? E a terceira seria como você encurtaria e daria de dica para essas pessoas que estão assistindo, para que elas consigam fazer talvez o que você fez em menos tempo. Fica à vontade, nos eduque e abra o seu coração. Vamos lá, eu tenho ponderado e pensado muito na minha própria vida à medida que a gente vai ficando mais velho. Eu acho que existe um grande benefício por mais que eu brinque com a minha esposa que eu não tô velho, que eu não tô, né, que eu ainda sou novinho e tal, mas existe uma grande vantagem sobre ser mais velho. A experiência acumulada, ela te ajuda. Quando você pergunta assim, o que é o sucesso? A primeira coisa, a definição de sucesso, ela é muito pessoal. Cada pessoa vai ter uma meta de sucesso diferente.
A sua definição de sucesso talvez seja diferente da minha. Mas no meu entendimento, ter sucesso na coisa errada é a mesma coisa que fracassar. Você pode ter o maior sucesso do mundo naquilo que você não foi chamado para ser. E você fracassar do mesmo jeito. Eu acho que sucesso, em primeira coisa, é você descobrir aquilo que realmente Deus te formou para ser. Sucesso é você Tem um propósito. ter descobrir o O propósito. propósito. Que Ter Deus, o propósito como você já tem. como você está sendo utilizado por Deus em vidas. Ter o propósito você já tem. A questão é você descobrir esse propósito, fluir nele. E o interessante do propósito é que existe o propósito, mas também existem tarefas. Deus, ele nos assigna tarefas e a tarefa no meio da vida ela muda. Existem momentos na nossa vida que a gente foi designado uma tarefa particular. Existem outras temporadas da vida que aquela tarefa que a gente fazia, que tinha sucesso e êxito, ela acabou, foi um tempo. E nós agora mudamos para uma outra fase. E às vezes as pessoas se apegam muito a viver o mesmo propósito a vida inteira. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que é construtor de casa. Ele pode ser construtor de casa por um momento da sua vida. Por uma fase de 3 anos, 4 anos, 10 anos. Mas ele nunca pode usar aquele título como a sua identidade. Porque no dia que acabar, acaba a sua identidade. A nossa identidade, ela sempre vai ser ligada ao propósito que Deus tem pra gente. E não ao que a gente faz. O que a gente faz muda. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo hoje, o que você faria full time? O que você faria todo o tempo? O que você usaria o seu tempo? Essa é uma pergunta excelente. Eu diria o seguinte: não importa o que você faz, eu não sei te explicar o que eu faria, mas eu sei te explicar em que eu investiria. Eu acho que a coisa mais importante é ter tempo para investir em pessoas. Pessoas. A gente teve uma conferência aqui na igreja, há algum tempo atrás, e eu estava numa sala que tinha um vidro muito grande, e eu estava vendo as pessoas entrando na igreja. E um pensamento veio na minha mente. Eu fiquei pensando assim, cara, esse prédio aqui, ele é fantástico. Que alegria, que ambiência, as pessoas alegres entrando para a conferência. Mas o mesmo prédio, sem as pessoas, é morto. O que faz a diferença em qualquer lugar que nós estamos são as pessoas que estão agregadas naquele lugar. Você vai para qualquer lugar, o seu ambiente de trabalho, a sua família, a sua casa, são as pessoas que fazem a diferença. Porque se elas não estão ali, é apenas um prédio. É apenas um lugar vazio, 4 paredes. As pessoas é que nos inspiram. As pessoas são que nos dão um desafio, mas também que nos fazem evoluir. Como pessoa, como profissional, como mentor, como pai, como marido, como cristão. São as dificuldades da vida, são as pessoas que, até difíceis, colocadas no nosso caminho, que nos fazem ser quem nós somos. Então, respondendo, o sucesso é você colocar primeiro, eu entendo, por ser cristão, Deus em primeiro lugar, a base de tudo, e você ter êxito, exercer aquilo que você foi chamado para fazer. Então, se você for ter sucesso nisso, que você foi chamado, e essa paixão, e como eu vou descobrir isso? Isso é uma coisa de dentro. É uma coisa de dentro. Tem coisa assim que você pode fazer o que for, mas ali dentro sempre vai te trazer de volta para aquela paixão. Algo que te anima viver. Aquele que traz a brasa, aquele fogo, Exatamente. aquela vontade. Exatamente. Aquilo que você pode dizer se você estiver nos últimos dias da tua vida e você lembrar e você disser, cara, isso que te deu prazer. Eu vejo que você é bastante envolvido em criação de novas igrejas. Talvez é algo que queima no seu coração. Eu vejo você viajando com a ARC, que é um ministério que começa em igrejas aí no mundo inteiro. E você sempre está nessas viagens. E eu creio que é algo que você tem tido um propósito forte na sua vida. Você tem a sua formação, você é pastor, você é um grande investidor. Agora, já também tem empresas de construção. Alguns desafios que você fez temporariamente, mas o Gleice mesmo é aquele Gleice que quer trabalhar em almas, que quer trazer pessoas para Cristo, que quer ajudar as pessoas a crescerem o propósito delas. Talvez eu veja assim mais o Gleice dessa forma. É interessante porque o Gleice acabou de fazer um projeto e é um projeto talvez numa das cidades mais chatas aqui de Charleston. E esse projeto nós fizemos em parceria toda a vida. Esse projeto era do Gleice, 100% do Gleice. Eu não recebi uma ligação do departamento de construção. Eu digo, cara, você é hiperfocado. Você conseguiu exortar e trazer aquelas pessoas para próximo de você, fez algo num tempo recorde e fez com que aquilo acontecesse. Mas mesmo assim eu não consigo ver você como um construtor. Eu consigo ver você como o Gleice que está trabalhando em vidas. Talvez aquilo ali foi o que Deus usou, o recurso ao seu redor, para você criar um investimento, para que esse investimento lhe gere mais renda para você e sua família, para que vocês consigam ter mais tempo para trabalhar mais em vidas. Então veja bem, isso é muito legal, porque você tem um costume, às vezes, de pessoas, de pastores e evangelistas, eles precisam muito das pessoas e ajudar, e está tudo bem. Eu ajudo algumas missões, alguns projetos, mas quando você pega pessoas de Deus, que entendem o propósito do negócio,
e sabe criar o seu negócio, para criar capital, para criar mais tempo, porque você já foi oferecido em várias opções para receber salário de algumas igrejas. E você preferiu doar o seu tempo, criar renda, para que você continue avançando mais o propósito de Deus, sem precisar que você receba contribuição, mas que você seja a pessoa que oferta, a pessoa que ajuda. Isso é muito legal. Então, Gleice, eu diria o seguinte: como fazer mais Gleice? Como multiplicar mais Gleice? O que é que você visualiza? Como fazer esse transbordar, onde você possa, o que você aprendeu, o que você fez, como você chegar aqui e colocar 80 pessoas e você mostrar o passo a passo de tudo que você fez. E outras pessoas que venham, que eles consigam crescer. Você entende que quanto mais você transborda, mais Deus é glorificado no reino dele? Com certeza, com certeza. Eu tenho entendido que quanto melhor você for, em inglês fala, the better you are in your craft. Quanto melhor você for naquilo que você realmente foi chamado, mais você consegue ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Eu sempre tive uma luta muito grande, porque como aqui nos Estados Unidos, por questão de sobrevivência, a gente tem que se descobrir. Então, tem uma época que a gente está fazendo uma coisa, tem outra época que a gente faz outra coisa. Né? A gente sempre tenta fazer um pouco para poder crescer um pouco mais. Então, eu entendi, e eu tinha uma preocupação muito grande, como as pessoas me viam. Porque muitas pessoas me conhecem como Gleice pastor, tem pessoas que me conhecem como Gleice trabalhador de construção, né? Tem pessoas que me conhecem no contexto ARC, que não conhecem nenhum outro contexto da minha vida. Na minha casa eu sou conhecido como Gleice, obviamente o pai, o marido, né? Ou pelo meu pai, o filho, os irmãos. Mas tem o Gleice que é investidor, tem o Gleice que é palestrante, enfim, tem várias perspectivas do Gleice. E para mim sempre foi muito difícil. Qual dessas pessoas eu quero projetar? Qual dessas pessoas eu quero projetar para que o mundo me conheça? E você sabe que eu lutei muito com isso, porque ser um e não ser o outro, e por exemplo, eu sempre tive um conflito assim de muita gente me conhecia da igreja e falava assim, pastor, mas eu tava com uma roupa de construção e na minha cabeça aquilo não batia muito bem. Aí eu falava assim, poxa vida, mas o que é que eu sou? Sou pastor ou eu sou construtor? Mas você sabe que, vamos lá, eu tenho entendido que nós somos um acúmulo de tudo que fazemos. Agora, uma coisa que eu pude identificar no meio de tudo isso, que eu voltei a falar para você, pessoas, sempre foi acreditando, investindo, elevando, mostrando, tentando aconselhar. Independente do que nós fazemos, sempre vai haver um propósito. E é isso que eu falo de propósito. Não é o que você faz. O que você faz é apenas uma tarefa. Seja no construtor, seja no pastor. Ser pastor é uma tarefa. Eu não vou ser pastor a vida toda. Vai chegar um momento que eu não vou ser mais pastor. Que eu vou estar exercendo o pastorado. Mas eu sempre vou estar no propósito, acreditando em pessoas, investindo em pessoas, declarando verdades da Bíblia sobre a vida de pessoas. Independente do que eu faço, seja na construção, seja no investimento, seja na minha casa, seja entre amigos, seja numa festa, seja na rua, no restaurante, aonde for. Pessoas sempre será o nosso propósito. É interessante o que você falou, porque com social media, você tem às vezes que tomar um posicionamento. Qual é o seu posicionamento? O pessoal do marketing às vezes diz, qual é a sua postura? Qual é a dor que você está resolvendo? O que é que você quer colocar? E às vezes é interessante que você usar uns 5 ou 6 different hats. Porque às vezes todos esses hats aí você pode colocar. E uma vez você esteve ali na Turquia e passou em frente a uma igreja e você fez um vídeo lá vendo aquilo ali em 3 dimensões. Aquilo me empolgou. E eu disse, cara, por que você não faz mais disso? Por que você não pega aí e faz de uma forma bem simples o que é a palavra de Deus, e colocando nesses locais que você viaja, quando você colocou ali, eu fiquei curioso para querer ver aquilo. E às vezes, o seu posicionamento, a sua facilidade de conectar com pessoas, às vezes, Gleice, me desculpa, mas às vezes eu acho que você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta porque você tem muito conhecimento. Você conhece muitas pessoas e você está sempre crescendo. Está sempre evolvendo. Então, se você pegar um pouquinho desse seu conhecimento e você chegar a pegar esses jovens, imagina você pegando o seu conhecimento hoje de investimento e você vai chegar aqui no Elevate Gleice, vem um dia aqui no mês, dá uma aula de investimento. Transborda nesses filhos desses brasileiros, transborda nesses jovens que foram você, que ficaram aqui para trás, que estão trabalhando na construção, que não tem direcionamento, mas querem fazer um bom capital. E você que se associou nesses ambientes, às vezes você vai construir parcerias com essas pessoas aqui que precisam de mais do seu conhecimento. Tem as pessoas ali nos meios que você vai que tem bastante capital e não sabe o que fazer. E aí você vai juntar, você vai ser aquele consultor que vai trazer essas pessoas, vai pegar esses jovens e vai organizar, vai sindicar, vai organizar projetos onde você possa aí estar abençoando a vida das pessoas,
abençoando mais a tua vida e treinando outras pessoas para continuarem o que você fez com tanta facilidade. Porque às vezes o que é difícil para outra pessoa, você já tem. E você pode encurtar esse caminho. Você está me entendendo? Então, assim, e às vezes pode até passar por estranho, como, não, mas se eu fizer isso, não vai ficar legal. Vão estar achando isso e aquilo de mim. Às vezes os pensamentos que vêm. Mas você imagina quantas pessoas não podem ser abençoadas com o que é tão fácil para você e é tão difícil para outras pessoas? É verdade. Eu concordo, eu não discordo de você. Eu sempre falo, a trajetória de um líder. Você como um líder, você começa primeiro liderando você mesmo. Então você vai crescendo, você vai se descobrindo, você vai vendo quais são os seus limites, sua capacidade, né? A segunda fase do liderado, ou da liderança, é quando você começa a ter parceria com alguém. Então você lidera agora com alguém. Você faz parte de uma equipe. Uma você está se liderando sozinho, a outra você faz parte de uma equipe. Né? Agora, a terceira parte da liderança é quando você já venceu sozinho, você venceu com alguém, e agora você está aconselhando outros a vencerem com você, ou a vencerem da maneira que você venceu. E é justamente o que você está falando. Eu creio que eu estou chegando nessa fase. Eu tenho sentido incômodo de dizer assim, existe muita coisa que Deus colocou no meu coração que eu preciso compartilhar. Não só da palavra de Deus, com certeza da palavra de Deus, mas não só isso, mas de coisas práticas da vida, ter vivido aqui 32 anos, ter quebrado a cabeça tanto, ter aprendido, ter me envolvido em ciclos que muitas pessoas gostariam de poder estar e não estão, e como a gente cria um acesso. O que eu aprendi nesses ciclos que a gente pode encurtar o caminho de outras pessoas, né? Então tudo que você está falando é algo que Deus já vem falando no meu coração, eu sinto essa necessidade. Te confesso uma coisa, por mais que eu tenha um pouquinho assim de habilidade de falar ou em frente à câmera, eu sou muito acanhado. Eu sou muito acanhado com isso. Eu preciso me ter mais desenvoltura, me colocar diante da câmera, e não só da câmera, ou até aqui mesmo, junto com a Eventuel, vir aqui ajudar, cooperar, entendeu? Contribuir. Gleice, eu vou dizer para você, você é um rio de água viva. Não só da palavra de Deus, mas de conhecimento. Hoje, nós vamos começar a criar aqui no Elevate 12 um Family Day. Nós vamos fazer um Family Day uma vez no mês. Nós vamos chamar famílias, nós vamos ter jogos, nós vamos ter momentos de aprendizado. O telefone vai ter que ficar numa gaiola. E vai ter jogos. E as famílias vão se reunir. E aqui o conhecimento vai passar. Vamos deixar os jovens perguntar aos adultos. Vamos interagir. Vamos estar com as famílias aqui interagindo como talvez você aprendeu lá com o seu José Maria quando era criança. Nós, quando viemos do Brasil, nós tínhamos as festas de aniversário. Nós andávamos com nossos pais. E meu pai dizia assim, filho, escuta, presta atenção e aprenda com os mais velhos. E ali a gente acompanhava ele nas missões, nos encontros deles. E era como se fosse sugando o conhecimento dos adultos. E hoje esses jovens, eles não sabem mais interagir com as famílias, com os adultos. Nós temos muito a aprender com eles e eles muito a aprender com a gente. Nós tivemos uma sessão aqui, vamos estar trazendo aqui um movimento de tecnologia para o Elevate 12, onde esse mentor ele vai estar ajudando e vai estar trabalhando com os jovens para que esses jovens consigam trazer todas as dores dos negócios dos seus pais, dos seus familiares, dos mais velhos e criar sistemas. Hoje todos eles são engenheiros da computação. Hoje todos eles são cientistas da computação. Eles têm na palma da mão dele todo tipo de inteligência artificial e sabem manuseá-lo propriamente. Então os pais que estão presos, estão pais aí perdendo famílias, porque eles trabalham muito. Eu fui um exemplo. Graças a Deus eu consegui trazer os meus filhos mais para próximo de mim, para que eles consigam ir passar para outro patamar. Mas quanto tempo os pais, os brasileiros aqui, os estrangeiros, eles perdem inglês. Eles não têm mais aquele tempo com os filhos. Agora a gente tem que trazer os filhos, eles com a tecnologia, eles têm que tomar de conta do que a gente faz, do que a gente já fez e facilitar, criar os nossos negócios para ser 10 vezes melhor, mais rápido, onde eles possam ter tempo. Então a gente tem que estar passando o nosso conhecimento, que é um conhecimento de vida, é um conhecimento que coisas que aprendemos pelas dificuldades, pelo sofrimento. E aí, isso se chama sabedoria. Para eles, esses jovens pegaram da gente, talvez aqui, tem quantos adolescentes que não estão com a família aqui, que não tem um pai, que não tem um mentor. Possamos nós, você ser mentor para esses jovens. Os seus filhos podem ser mentor. A palavra de Deus diz que a gente tem que ter um Timothy, um Paulo e um Barnabé na vida da gente. Então nós precisamos desse mentor, nós precisamos ser mentor de alguém e precisamos ter aquele accountability partner. Então, Gleice, eu quero seu filho aqui nos ajudando.
às vezes, você vai fazer muito pelo meu filho, o que às vezes eu não conseguia fazer com você aqui no Family Day. Uma coisa que você vai destravar no meu filho que eu não conseguia destravar. É verdade, até porque uma coisa interessante, a familiaridade, ela quebra muito, ela cria barreiras. O que eu quero dizer com isso? Seja o seu filho com você ou o meu filho comigo, o fato da gente ser tão familiar, da gente estar junto, de ser o pai, cria a barreira de ele escutar aquilo, de ver aquilo sempre. O que outra pessoa falando a mesma coisa que o pai fala, mas de uma maneira diferente, num tom de voz diferente, num contexto diferente, termina mudando e finalmente entra na cabecinha dele, do nosso filho, o que a gente vem falando o tempo todo. Então, eu acredito nisso. Você sabe que a Bíblia ela é muito rica no que ela ensina. No meio do povo judeu, nunca era trabalho só de um pai educar o filho. Havia uma tribo toda. Havia outros homens da sociedade que declaravam palavras, que acreditavam, que levantavam, que compartilhavam. Então, havia uma comunidade inteira de homens investindo na vida do adolescente para o tornar um homem. Então, não é trabalho só de um pai. A gente sempre fala isso. Em inglês tem um ditado que fala assim: It takes a tribe to raise a child. É necessário uma tribo para criar uma criança. Muito forte, cara. Muito Então, forte. então, assim, não é um trabalho só. O pai tem, obviamente, tem o seu papel fundamental, né? O pai, ele define papel, ele define o caráter, ele define a segurança do filho, mas existem conhecimentos extras que precisam de outros homens em especial, em particular, outros homens que sejam capazes, né? Que sejam do mesmo pensamento de crescimento, pensamento de abranger, um pensamento de crescimento, né? Não qualquer voz também, porque a gente tem que ter cuidado as vozes que a gente escuta. Olha, Gleison, é muito, muito interessante. Você falou das tribos, e é nesse sentimento que a gente vê que nós realmente somos a média das 5 pessoas ao nosso redor. Como é bom quando eu possa sair. Eu acabei de vir de um grande movimento, passei 4 dias e hoje eu sou o legendário 200.932. E a forma que nós nos encontramos nesse movimento é completamente diferente de antes e depois. E aquilo é exatamente esse contexto que a gente está falando aqui. Essa necessidade de ter a instituição família, de ter essa instituição onde tem aquela tribo, onde tem aquele povo que está ali do seu lado, para lhe dar o poder que você precisa, para lhe dar as palavras que você precisa e para lhe exortar, lhe corrigir e estar pronto a ser vulnerável a ser exortado. É muito, muito, muito forte, porque existe hoje nas universidades grupos que eles chamam lá de, quando os jovens entram Num frat. no fraternity, o fraternity é para os garotos, e para as garotas tem outro nome. E eles entram nesses grupos para eles criarem parcerias, mais e mais, nessas comunidades mais afluentes, nessas comunidades onde o dinheiro é mais forte e tem uma maior rotatividade. Quanto maior a rotatividade, menos vulnerabilidade essas pessoas têm uma com a outra. Essas pessoas têm dificuldade em se abrirem. E aí faz com que todos tentem ficar no mundo perfeito. Eles não falem de problemas reais, porque é algo que vai fazer com que eles fiquem debilitados. Mas lá no nosso movimento, que acabamos de vir no Legendário, mostrou o oposto. E nessas tribos de Israel, no que a Bíblia fala, ele diz que sharp iron sharp. Então, quando você chega para um outro e está ali ajudando, quando você tem esses movimentos onde os jovens possam... Imagina um filho de um amigo nosso que está lá sem direcionamento e às vezes o pai não tem aquele conhecimento de ajudá-lo. E ele terminou um curso de marketing, mas ele vem para cá e junta com um outro parceiro aqui e eles fazem um grande negócio e vão fluir porque ele teve acesso. E ele está no ambiente certo, com pessoas alinhadas e que possam encurtar o caminho. Gleice, eu queria que você dissesse 2 outras coisas. O que você faria diferente se você chegasse hoje nos Estados Unidos com o conhecimento que você tem e como você faria para o telespectador que está te escutando? Dá um conselho para ele. O que ele poderia fazer para não precisar de 30 anos de altos e baixos de experiência? Facilita a vida dele. Eu acho que essa pergunta foi uma pergunta importantíssima. Na minha perspectiva, eu acho que houveram 2 coisas. Eu ensino aos meus filhos algumas coisas que eu acho que é importante. Eu falo para eles, olha, você tem que aprender a linguagem do dinheiro, você tem que aprender a falar dinheiro. Assim como você quer aprender a falar inglês, aprender a falar espanhol, você tem que aprender a falar dinheiro. E falar dinheiro é você aprender os termos do dinheiro, é você saber como se expressar com relação a dinheiro. Você tem que aprender a linguagem do dinheiro. Primeira linguagem. A segunda linguagem que você tem que aprender é a linguagem de pessoas. Em inglês fala people skills. Você tem que aprender a lidar com pessoas. Saber ler pessoas, escutar pessoas, corrigir pessoas, falar com pessoas. Você precisa saber falar dinheiro, falar a linguagem de pessoas
e você precisa dominar idiomas. Pelo menos uma a mais do que você fala. Essas 3 coisas eu falo para os meus filhos constantemente. Com relação ao que eu faria diferente, além de agregar essas coisas na minha vida, eu faria o seguinte. Um divisor de águas para mim foi 2013. Eu fui pastorear uma igreja no Brasil. Fiquei 3 anos, de 2010 a 2013. 2013 eu voltei. E eu tomei uma decisão com a Carol. Eu chamo ela de Kel, né? Eu falei, Kel, a gente vai congregar numa igreja americana. A gente não vai congregar numa igreja brasileira. Eu não tinha ideia do quanto essa decisão mudaria minha vida. Por que eu tô te falando isso? Não que tenha nada de errado com as igrejas brasileiras, pelo amor de Deus, não é isso. Para mim, em particular, foi sair do meu mundo que eu estava envolvido. Eu escutei uma entrevista uma vez, o palestrante falando o seguinte: aprenda a viver desconfortavelmente. Aprenda a viver no desconforto. Sai daquilo que é confortável e vai para o que é desconfortável. Porque é no desconfortável que você descobre suas habilidades, é no desconfortável que você aumenta a sua criatividade, é no desconfortável que você realmente leva a se conhecer nos seus limites. Então isso foi para mim a melhor coisa. Foi essa decisão que me deu acesso a outras pessoas, me deu acesso a outras mesas, me permitiu estar em outros ambientes, me permitiu estar em lugares que eu nunca iria estar. Então, respondendo a sua pergunta, eu me envolveria com coisas desconfortáveis na minha vida. E para mim foi estar envolvido com Desconfortáveis que você pudesse crescer. Exato. E sair. Coisas que você vai estar agrega valor. a crescer, né? As 3 coisas que eu ensino para os meus filhos, mas em particular, eu diria, esteja em lugares desconfortáveis, que você não se sente confortável, que você não é o mais inteligente, que você não é o mais rico, que você não é o mais capaz. Seja sempre o menor de qualquer ambiente que você vai estar. Eu acho que isso aí é muito, muito importante. A outra coisa que eu diria que também ligado a isso é o que a gente falou um pouco de relacionamento e amizades, né, de pessoas. Cara, isso é muito interessante. E eu tenho vivido isso na minha vida. Relacionamentos nesse país em particular. Na vida é tudo. Mas nesse país em particular é a coisa mais importante que você vai ter. Perder um relacionamento é perder uma grande porta. Porque o relacionamento, ele encurta o caminho da conquista. Por exemplo, eu preciso de um empréstimo para fazer um investimento. E você conhece a pessoa do banco. Se eu for no banco com a sua recomendação, aquela pessoa, ela vai me atender por causa de você. Então, se você tem 10 anos de relacionamento com aquele banco, eu encurtei 10 anos de relacionamento por causa da tua indicação. Interessante porque aconteceu isso com a gente, quando você foi a primeira vez na Ravina, você me perguntou, você foi lá e hoje você já teve vários loans que você fez com ela. E quem me apresentou ela já foi um outro amigo que já tinha mais de 10 anos de relacionamento. E hoje você vai, o que você aprende, você já chega para mim e diz, consegui fazer aquilo, Valmar. Só que agora eu já tenho outras formas que possa agregar mais valor. Aí a gente senta novamente na mesa e share information. E o que é que tá bem? Você tem que estar no meio de pessoas que ficam felizes quando a outra pessoa fica melhor que você. Quando você tá preocupado, quando aquela pessoa diz, eu quero que ele esteja bem, mas não tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, é um problema. Porque você me inspira a querer ficar melhor. Eu costumo dizer o seguinte, os nossos filhos, eles têm que ser 10 vezes melhor do que a gente. Eu lembro nos tempos antigos, às vezes muitos dos pais ficavam preocupados, porque o patriarca, ele teria que estar, e às vezes preocupava com que queria o filho bem, mas se preocupava porque senão o filho ia passar muito deles. Onde, na verdade, os filhos são a nossa extensão, são o nosso presente. Exatamente. Gleice, muito legal, o seu conhecimento, os seus códigos. Quando é que vai estar saindo esse livro de conhecimento aí pra gente? Você sabe que eu nunca tive assim um desejo, sempre penso, mas nunca tive um desejo de escrever. Eu acho que o meu próximo desafio agora é ser mais ativo, a compartilhar experiências, compartilhar com pessoas, processos. Eu entendo que existe muita coisa, cara, sobre liderança especialmente, sobre formação por estar dentro de um contexto que eu estou hoje, a formação de equipes, formação de pessoas, tudo isso, gestão, sistemas, capacidades de você poder expandir pensamentos. Eu acho que tudo isso, tem muito a ser compartilhado. Eu preciso que você já vá pensando aí, Gleice, nos próximas semanas, para a gente colocar você uma vez no mês, para trazer um conhecimento aqui. E talvez o primeiro você hoje tem várias propriedades, continua comprando, adquirindo, construindo, alugando, holding, vendendo. E esse seu processo todo é bem legal, porque imagina você chegar aqui e você abrir porta para alguns jovens que nasceram aqui, que cresceram aqui e que acha que é impossível. E ele vai chegar com o seu conhecimento e vai dizer, mas eu gostei, ele fez a minha vida ser fácil. Você pode ser um consultor para essa pessoa e essa pessoa fazer o que você fez, às vezes até te ultrapassar e ele chegar de volta para você e aí você já está no outro propósito na sua vida, que quem sabe ajudar crianças que estão saindo de orfanato para serem parceiros. Imagine você tem 100 pessoas no seu círculo de influência que já veio nas suas mentorias aqui e todos eles estarem multimilionários. E eles estão tão fortes na comunidade que agora eles querem partilhar um pouco. E Pay Forward é ilimitado o transbordo.
Um rio de água viva não pode ficar parado. Se Verdade. você reter essa água, você vai se encharcar. Você tem que realmente liberar e transbordar. Você tem que transbordar. Eu quero que os meus filhos, seus filhos, eu quero que eles tenham um gostinho de construir uma casa. Construir uma casa sozinho. Eles colocaram os amigos ali para morar com eles ali. Pagar, ser os roommates. Depois de 2 anos eles venderam aquela casa. E eles fazem 100, 150, 200 mil dólares de lucro. Mas eles estão tão bom que agora eles já estão transbordando. E ao invés de uma casa, eles vão fazer um multifamily. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas você sabe que o que você está falando é uma mudança de mentalidade. Eu cheguei aqui na área da Carolina do Sul em 2008, você com certeza chegou muitos anos antes de mim. E você pode falar, você tem mais autoridade para falar isso do que eu, porque você viu uma geração de brasileiros que chegou aqui completamente diferente da geração de hoje. Hoje nós temos uma geração de brasileiros que já são mais ousados, mais empreendedores, são mais capazes. Eu não diria mais capazes, mas que têm um desejo maior de avançar. Mas mesmo assim, ainda é um número muito resumido quando a gente leva em consideração a toda a comunidade. Eu acho que o nosso desafio é inspirar essas pessoas a entenderem que elas podem mais, que elas devem sair daquela rotina que elas vivem, que elas podem crescer, que elas podem aprender o inglês, que elas podem encontrar um caminho para a documentação, permitindo que elas se legalizem, que elas invistam não apenas nelas mesmas, mas também nos seus filhos, porque às vezes a gente fica muito acomodado. Ah, não, se tá bom, se eu estou ganhando o que eu preciso, o interessante de ver, Valmar, é que os nossos filhos, eles copiam os nossos padrões. Os nossos filhos não copiam aquilo que a gente fala, ele copia o que a gente é. Né? Modelação pura. É extremamente modelagem. Então, não adianta você falar, menino, vai estudar, menino, vai fazer isso. Ele tem que ver você fazendo isso, né? Ele tem que ver você abrindo o caminho, mostrando como é. Então, não é só você mandar, é você ensinar o caminho, é você mostrar. Às vezes você nem precisa ensinar porque ele já observa. Você é corretor, você também é analista financeiro? Não, mas eu tenho uma paixão muito grande por investimento na Bolsa de Valores. Desde a pandemia, eu comecei a brincar com investimento na Bolsa. Cara, eu me apaixonei com isso. Fiquei apaixonado, eu sou fascinado com isso. Tanto é que, justamente para o que a gente está falando, eu comecei a colocar o meu filho mais velho nesse caminho e ele ama. Ele fala, pai, eu quero ajudar outras pessoas a ter sucesso na vida financeira, nos investimentos financeiros. É isso que ele quer fazer. Eu tenho a minha licença de Realtor, apesar que eu não faço negócios para outras pessoas, não represento outras pessoas, geralmente a mim mesmo, para os meus próprios negócios, né? Também tenho uma licença de Life Insurance, que em um momento eu comecei a me dedicar, tentando descobrir o que eu fazia de bem. Era um outro chapéu. Era outro chapéu. Né? E, obviamente, por necessidade, aprendi a fazer a construção. Então, a construção nos últimos 2008 para cá, praticamente nos últimos 20 anos, tem sido aquilo que realmente a gente tem se dedicado. Né? Sou pastor, tenho a minha empresa de investimentos, de compra e venda de investimentos de real estate, mas a gente é tudo isso. Isso é o que a gente faz, não é o que a gente é. Né? A gente é. Você perguntar o que você é. Eu sou filho de Deus, sou marido da Carol, né? Sou pai do Josh e do Matthew, sou um servo do Senhor, sou uma pessoa que amo investir, compartilhar conhecimento com outras pessoas. Mas o que eu faço? O que eu faço é comprar casa, vender casa, é investir na Bolsa de Valores, é construir, né, com a ajuda dos amigos. Né? Então, é um pouquinho daquilo que a gente é e do que faz. Cara, eu vou dizer para você, muito obrigado, Gleice. Eu sou muito grato pela sua vida, pela sua amizade. E cada momento que a gente encontra você, essa energia, é contagiante a pessoa que você é nessa comunidade e como você impacta. Eu costumo dizer o seguinte, eu quero mais os meus filhos próximos de você, porque cada vez que você passa, eu quero que os nossos filhos vejam esse posicionamento. Eu quero aqui pedir a você, vou pedir um pouco do seu conhecimento, nós vamos querer trazer aqui um pouco da comunidade para escutar mais, para você encurtar o caminho dessas pessoas. E quem sabe, passar a ser um ou outro chapéu aí, ajudar outras pessoas com alguns outros investimentos, com outras formas de continuar aquele legado, usando o seu conhecimento, o seu propósito, mas que sempre seja para a glória e honra do Senhor. Amém. Eu agradeço a sua presença e espero que a gente possa poder fazer isso muito mais vezes e estar com os filhos reunidos e daqui a algumas décadas os nossos filhos contar essas histórias com outros jovens e o legado continuar. Com certeza. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui contigo.